We are diamonds of nature. We are more than strangers. Bom dia, meus queridos. Então vamos começar hoje a nossa correção. Lembrando que todas as questões onde vocês precisarem, assim, que a gente faça os cálculos, que eu faça calmamente, eu tô colocando no meio desse vídeo, tá bom? Então a gente sempre vai ter uma hora que vai cortar para uma questão onde eu vou estar explicando, fazendo a continha com vocês, tá bom? Então, vamos começar lá na primeira parte, são página 149, a gente viu lá em cima que precisava fazer as conversões, então 5 metros tem 500 centímetros, 9 metros tem 900 centímetros, 13 centímetros tem 130 milímetros, porque lembra, passar de centímetro para milímetro tem que multiplicar por 10, e 6 centímetros tem 60 milímetros. Aqui é para colocar em ordem crescente, né? Que tá aqui, então do menor para o maior. Então, 54 milímetros, depois 11 centímetros. Gente, cuidado com isso, porque não é o número, é a unidade, tá? Vocês têm que começar a pensar. Milímetro vem antes do centímetro, o centímetro vem antes do metro e assim por diante, tá? Então, vamos lá. 54 milímetros, depois 11 centímetros, depois 160 milímetros. Por quê, gente? 160 milímetros equivale a 16 centímetros. Então, 16 é maior que 11, por isso que ele vem depois. 78 centímetros e 2 metros, tá? Página 150. Aí eu já tinha feito esse primeiro, então 3 metros e 16 centímetros são 316 centímetros. 1 metro e 25 centímetros são 125 centímetros. 1 metro e 42 são 142 centímetros. E 2 metros e 83 são 283 centímetros. Essa parte aqui, gente, eu vou dar a correção para vocês calmamente, tá? Para a gente ver o cálculo do perímetro, tá? Olá, meus queridos, tudo bom? Então, vamos fazer aqui a correção daquela parte da página 151, número 7. Ali na número 7 está pedindo para vocês calcularem o perímetro dessas figuras, tá? Então, perímetro, gente, é a soma de todos os lados. No exercício, ele está pedindo para vocês utilizarem a régua e medirem, né, os lados dessas figuras, né? Então, eu medi e no triângulo deu 3, 4 e 5, tá bom? Então, vamos calcular esse perímetro, né? E lembrando que a figura, ele pede no exercício para calcular em milímetros, tá? Então, é preciso que a gente depois faça essa conversão. Então, vamos lá. Calculando o perímetro, é só você somar 3 mais 4 mais 5, beleza? Vai dar 12. Só que para você determinar o perímetro em milímetros, você tem que multiplicar por 10, tá? Então, você vai multiplicar 12 vezes 10, que vai dar 120 milímetros, tá bom? Então, 12 vezes 10, que é igual a 120 milímetros. Ó, a sigla para milímetros é MM, tá? É Mzinho, Mzinho. Ô, meus amores, tudo bom? Então, dando continuidade aqui no exercício da página 151, número 7, tem essa outra figura que era um quadrado. Então, vocês tinham que medir, né, os lados e com a régua vocês iam verificar que cada lado media 3 centímetros, né? Então, o que acontece? Ali, agora, para calcular o perímetro, é só vocês somarem todos os lados, tá? Então, vai ser 3 mais 3 mais 3 mais 3, que será 12. Só que o problema, ele pede para a gente passar para milímetros, lembra disso? Então, se a gente for passar para milímetros, a gente tem que multiplicar por 10. Então, 12 vezes 10, vamos fazer a continha aqui todos juntos, tá? Então, vamos lá. 0 multiplicado por qualquer número é 0. Então, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. Vamos para o próximo número. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Ó, aqui onde não tem nada eu completo com 0 e vou somar.
0 mais 0, 0, 0 mais 2, 2, e o 1 que dá lá sozinho você repete. Então, serão 120 milímetros, tá bom? Vamos para a próxima figura. Aqui tinha umas partes menores, aqui o meu desenho, tá, gente? Tá meio feinho, mas vocês seguem pelo livro de vocês. O importante é a gente medir e chegar a essas conclusões aqui e somar todos os lados, tá bom? Então, vamos somar. 3 mais 3 mais 2 mais 2 mais 5, tá bom? Então, se vocês tiverem dificuldade de fazer a conta toda junta, faz por partes, ó. 3 mais 3, 6. 2 mais 2, 4, mais 5. 6 mais 4, 10, mais 5, que vai dar 15. Sendo que a gente tem que multiplicar por 10, porque a gente tem que passar para milímetros. É a mesma coisa aqui de cima, tá? 15 vezes 10 vai dar 150. Então, a resposta será 150 milímetros, tá bom? Então, pessoal, nessa número 10, a gente tinha que contar os lados. Então, ó, vamos começar calmamente aqui, ó, onde a mãozinha tá aparecendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, tá bom? Agora na letra B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 centímetros. Agora dessa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tá? Depois, página 157, a gente viu lá uma tabela. Quantos quilômetros o vendedor percorreu nessa semana? Pega todos os números e soma. Seguindo em diante com o exercício da página 157, gente. Então, o número 6 estava pedindo lá para vocês calcularem, tinha uma tabela onde vocês tinham que somar e chegar ao número total dos quilômetros, né, que foram feitos naquele dia. Depois disso, o que a gente tinha que fazer? Fazer a divisão. Por quê? Ele estava perguntando, sabendo que o veículo deste vendedor percorre aproximadamente 17 quilômetros com 1 litro, quantos litros foram consumidos nesta semana? Então, naquela tabela, a primeira coisa que vocês tinham que fazer é a soma, tá, da quilometragem da semana, que dá 6.630. Para saber quantos litros de gasolina ele vai precisar usar, sabendo que 1 litro, né, 17 quilômetros ele roda com 1 litro, para você saber, você tinha que diminuir a quilometragem toda, né, diminuir não, fazer a divisão. A quilometragem toda dividido por 17. Lembra que a continha de número de divisão por 2 números, a gente tem sempre que fazer a tabuadinha? Olha aqui, ó, tá vendo que eu fiz aqui do lado? Então, vamos fazer nós juntos aqui essa tabuada, né? Eu coloquei aqui todos os resultados e a gente vai dividir calmamente. Então, vamos começar lá. 6 não divide para 17, porque é um número pequeno, correto? Então, a gente vai optar pelo 66, não é isso? Tá. 66, qual é o número que a gente tem aqui na tabuada que é mais próximo de 66? Pode ser o 66 inteiro ou mais próximo a ele, só não pode ultrapassar, não é isso? Então, se você observar, tem lá, ó, 17 vezes 1 é 17, 17 vezes 2 é 34, 17 vezes 3 é 51 e 17 vezes 4 é 68, ó, ultrapassa. Então, a gente vai usar qual? A gente vai usar o 3, não é isso? 17 vezes 3. Então, coloca o 3 aqui e o resultado aqui embaixo do número que você separou. Tá? 51. E você vai fazer o que agora? Diminuir, tá bom? 6 menos 1, 5. 6 menos 5, 1. Beleza? 15, você consegue dividir para 17? Não. E aqui do lado, você ainda tem opções de números. Então, o que você vai fazer? Você vai baixar o próximo número, que é o 3, tá? Então, você bota o 3 aqui. Aí, agora virou 153. Vamos procurar na tabuadinha um número que se aproxime ou que seja
o 153. Se você observar, ó, o 9 é o número que dá 153, porque ó, 17 vezes 9 é 153. Então, eu vou colocar o 9 aqui, tá? 17 vezes 9, que é 153, e vou diminuir e vai dar 0, 0, 0. Acabou a conta, gente? Não. Sabe por que não acabou a conta? Porque eu ainda tenho um 0 aqui. O que eu faço com ele? Eu desço ele normal aqui, só que do momento que eu desço ele aqui, eu tenho que colocar ele aqui. Sempre quando um 0 sobrar, você tem que acrescentar ele aqui, tá? Então, o resultado seria 390, tá bom? Então, a resposta seria quantos litros de gasolina seriam necessários para 6.630 quilômetros? 390 litros, tá bom? Gráfico, número 7. Então, ó, qual é o nome da extensão de maior rio apresentado no gráfico? Então, é o Rio Amazonas com 6.515. Então, a gente agora está lá na página 157, no número 7, onde a gente tinha um gráfico com as extensões dos vários rios, né, do Nordeste e do Norte do Brasil. E lá estava dizendo, na letra A, qual era o rio que tinha maior extensão. Era o Rio Amazonas, com 6.515 quilômetros, tá? Então, é importante a gente deixar esse número aqui. Por quê? Na letra B, ele fala assim: a extensão dos rios Paraná e São Francisco juntos é maior que a extensão do Rio Amazonas. Então, ó, Paraná e São Francisco juntos dão 5.760 quilômetros. E no caso aqui, o do Rio Amazonas é 6.515. Então, a resposta da letra B seria não, não é maior, tá? É menor. E na outra letra, estava falando assim, e do Purus, né? Do Rio Purus. Se vocês observarem lá, o Rio Purus tem a extensão de 3.300 quilômetros, tá? O Rio Purus, 3.300, então ultrapassa, então seria sim, aí sim ultrapassa, tá bom? E as nossas atividades, gente, olha, hoje eu quero que vocês façam as mais atividades, ou seja, aquelas atividades que ficam no final do módulo, tá? Aquelas atividades chamadas mais atividades. Vocês vão fazer todas essas páginas, lembrando que essa correção é só no dia 25, então tem tempo para fazê-las bem calmamente, direitinho. Essas atividades, elas são um resumo do bimestre, do módulo todo, então vai lá nas questões de multiplicação, de divisão, tá? Vai falar de medidas de comprimento e também as medidas de tempo e calendário, tá bom? Façam com carinho e depois a gente faz uma aula de correção, tá bom? Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. We are diamonds of nature.